Na aula de hoje, a gente vai falar sobre maior divisor comum. Só que antes de falar do maior divisor comum, vamos entender o que é um divisor de um número natural. A gente diz que divisor de um número natural é todo número que consegue fazer uma divisão exata daquele número natural, ou seja, uma divisão que não deixa resto na divisão. A gente indica os divisores de um número desse jeito aqui, ó. Essa indicação aqui é quais são os divisores do número 2. Então, os divisores do número 2 são todos aqueles números que dividem o 2 sem deixar resto. Quais são esses números? É só o 1, se eu dividir 2 dividido por 1, vai dar 2 e resto 0. E é o próprio 2. Se eu dividir 2 dividido por 2, vai dar 1 e resto 0. Então, o número 2 ele tem somente dois divisores. O número 1 e o próprio número 2. No vídeo anterior, a gente viu que números que têm essa característica são chamados de números primos. Então, o número 2 é um número primo, ele só tem dois divisores. Vamos ver os divisores do 3. Também, eu só tenho dois divisores para o número 3, que é o número 1 e o número 3. Logo, o número 3 também é um número primo. Só tem dois divisores. Vamos ver agora o número 4. Quais são os divisores do número 4? Então, o número 1 dá para dividir o número 4. Como o 4 é um número par, todo número par dá para dividir por 2. E para finalizar, dá para dividir por 4. Então, olha aqui, ó, o número 4 ele não tem só dois divisores, ele tem 3. Então, o número 4 não é um número primo. Como a gente viu no vídeo anterior, número primo par, o único é o número 2. Então, todos os outros números que a gente mostrar aqui que forem pares, vocês vão ver que não são números primos, porque tem no mínimo 3 divisores. Já o número 5, só dá para dividir o número 5 pelo 1 e pelo 5. Então, o número 5 é outro número primo. Os divisores do número 6. O número 1, como 6 é par, dá para dividir por 2. O número 6 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. E dá para dividir por 6. Então, observem que todos os números que a gente colocou como exemplo aqui, eles têm em comum o número 1, que aparece em todas as listas de divisores, e o próprio número. Ó. O 2 aparece aqui, o 3 aparece aqui, o 4 aparece aqui, o 5 aparece aqui e o 6 aparece aqui. Então, o maior divisor do 2 é o 2 e o menor divisor do 2 é o 1. O maior divisor do 6 é o 6, o menor divisor do 6 é o 1. E isso vale para todos os números aqui. Olha o próximo exemplo aqui. Quais são os divisores do 7? O 7 é um outro número primo, só tem dois divisores. O maior é o 7, o menor é o 1. Agora olha o número 8. O 8 dá para dividir por 1. Como o 8 é par, dá para dividir por 2. O 8 está na tabuada do 4. E o 8 dá para dividir pelo próprio 8. Então, o número 8 não é primo, ele tem 4 divisores. O 9. 9 dá para dividir por 1. 9 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. E dá para dividir pelo próprio 9. Então, o número 9 não é primo. Nesses exemplos aí, eu estou indo com todos os números naturais a partir do número 2, né? Eu estou indo de 1 em 1.
Então agora, no próximo exemplo, eu vou dar um salto e eu quero saber quais são os divisores do 36. Então, como que eu sei quais são os divisores do 36? É bem simples. É só você pensar em multiplicações envolvendo dois números naturais e que o resultado da multiplicação dê 36. A primeira multiplicação, por exemplo, 1 vezes 36 dá 36. Então, olha, eu já tenho dois divisores do 36 aqui. 2 vezes 18 também dá 36. Tenho mais dois divisores do 36 aqui. 3 vezes 12 dá 36 também. 4 vezes 9 dá 36. Se a gente for pensar daí para frente, 5 vezes alguma coisa vai dar 36, vezes algum número natural? Não, não vai dar. 6 vezes alguma coisa vai dar 36? Sim, 6 vezes 6 dá 36. Então você não precisa, como é o mesmo número, né? 6 vezes 6 só usa o algarismo 6, então você não precisa colocar duas vezes aqui nessa lista. 7 vezes alguma coisa vai dar 36? Algum número natural? Não. 8 vezes algum número natural dá 36? Não. 9 vezes algum número natural? Sim, 9 vezes 4. Como você já colocou o 9 aqui, significa que você já fez a listagem de todos os divisores naturais do 36. Então aqui já está a lista de todos os divisores do 36. Então vamos de novo compreender como que eu cheguei nesses números. Eu pensei em multiplicações envolvendo dois números naturais e que o resultado dessa multiplicação dê 36. Eu estou calculando, estou determinando os divisores do 36, então essa multiplicação tem que dar 36. Então 1 vezes 36 dá, 2 vezes 18 dá, 3 vezes 12 dá, 4 vezes 9 dá e 6 vezes 6 também dá 36. A partir daqui, o próximo número que eu vou encontrar é o 9. Como eu já coloquei ele na lista, significa que não vai ter mais nenhum diferente desses que estão aqui. Então já está respondido aqui. O que eu vou fazer agora é só uma questão de organização. Eu vou colocar esses divisores que eu acabei de determinar aqui em ordem crescente de valores. Então eu só vou pegar os números que eu acabei de determinar e vou colocar em ordem crescente. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Então aqui nessa primeira chave aqui já está a resposta, já tenho todos os divisores. O que eu fiz nessas segundas chaves aqui foi apenas colocar os valores em ordem crescente. Porque quando você estabelece um critério, fica mais fácil de você verificar se você não esqueceu de algum número ou colocou algum número duas vezes. Então, o que eu fiz aqui foi apenas colocá-los em ordem crescente de valores. Então, é assim que a gente determina os divisores de um número natural. Você pensa em multiplicações envolvendo números naturais e que dê por resultado aquele número que você quer determinar os divisores. Então, só tem essa multiplicação aqui, 1 vezes 2 que dá 2. Só tem essa, 1 vezes 3 que dá 3. Agora aqui, se eu fizer 1 vezes 4 ou 2 vezes 2, vai dar 4. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 6 e 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 8 ou 2 vezes 4 dá 9, dá 8. E aqui, 1 vezes 9 ou 3 vezes 3 dá 9. Então, todos os divisores aqui que
apareceram nos exemplos anteriores, eu consigo formar com eles multiplicações cujos resultados vão dar esses números que estão dentro do parênteses aqui. Sabendo então o que são divisores, vamos ver como que a gente determina o maior divisor comum entre dois ou mais números. Então aqui, ó, a indicação é assim. Eu quero saber qual é o maior divisor comum entre o número 6 e o número 15. Um jeito de fazer é você fazer a listagem de todos os números que são divisores separadamente. Do 6, que a gente já tem aqui, todos os divisores do 6, e do 15. E fazer uma comparação. Nas duas listas, qual é o maior número que aparece? Facilita você trabalhar com a lista do menor aqui, ó. Os divisores do 6. Então, olha aqui, ó, os divisores do 6. Vamos pensar agora desses números aqui, quais deles dá para dividir o 15? Então, dá para dividir o 15 por 1? Dá para dividir. Dá para dividir por 2? Não, 15 é ímpar, não dá para dividir por 2. Dá para dividir 15 por 3? Dá para dividir, porque o 15 está na tabuada do 3. Dá para dividir 15 por 6? Não dá para dividir. O 15 não está na tabuada do 6. Então, eu tenho o 1 e o 3 como divisores, tanto do 6 quanto do 15. Agora, o que é MDC? É o maior divisor. Então, do 1, entre o 1 e o 3, qual é o maior? O maior é o 3. Então, esse é o maior divisor comum entre o 6 e o 15. Vamos ver agora o segundo exemplo aqui, ó. Qual é o maior divisor comum entre o 4 e o 10? Então, vamos pensar na lista dos divisores do 4, né? Falei que fica mais fácil você trabalhar com o menor número aqui e pensar nos divisores desse aqui, para você comparar com os divisores desse aqui. Então, olha aqui, a gente já fez a lista dos divisores do 4 aqui em cima. É o 1, o 2 e o 4. Então, vamos pensar nesses números aqui, quais deles que dá para dividir o 10. O 1 divide o 10? O 1 divide qualquer número. Então, o 1 vai sempre aparecer na sua lista. O 2 divide o 10? Divide. O 4 divide o 10? Não divide. Então, eu tenho como opção ou o 1 ou o 2. Agora, como eu quero o maior divisor comum, entre o número 1 e o número 2, o maior deles é o número 2. Então, esse é um jeito da gente trabalhar com o cálculo do maior divisor comum. Só que aqui eu estou trabalhando com números pequenos propositalmente. Agora vamos ver um outro jeito que você pode usar quando você trabalha com números que são mais distantes um do outro. Olha aqui, eu quero saber qual é o maior divisor comum do 14 e do 18 e do 45. Então, o processo que a gente vai usar aqui é o mesmo processo que a gente usa no cálculo do MMC. Então, tem livros que apresentam de forma diferente essa explicação que eu vou dar, mas eu achei que essa fica mais fácil dos alunos compreenderem. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu quero saber qual é o maior divisor entre o 18 e o 45. Eu vou fazer a decomposição do 18 e do 45. Lembrando como que faz. Se você tiver algum número aqui que é par, você vai começar aqui a decomposição pelo número 2. Porque o 2 é o primeiro número primo e é o único que é par. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 45 é ímpar, então não dá para dividir por 2, você puxa para a linha de baixo. Aí o que você vai ter que fazer? Ó? Olha para os números que estavam na primeira linha e olha para os números que estão na segunda linha. Se na segunda linha tivessem aparecido dois números diferentes do que os que você tem na primeira linha, você ia fazer uma marcação nesse número 2 aqui. Como isso não aconteceu, então vamos colocar aqui, vamos continuar a decomposição. Agora eu não tenho mais números pares.
Então, eu vou colocar aqui o próximo número primo, que é o 3. Por quê? Tanto o 9 quanto o 45 dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. 45 dividido por 3 é 15. Então, olha aqui, ó. Da segunda linha para a terceira linha, apareceram 2 novos valores. Então, eu vou fazer um asterisco nesse número 3 aqui. Aqui, dá para eu continuar com o número 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Então, olha aqui, ó. Da terceira para a quarta linha, também apareceram 2 novos números. Marca. Para finalizar a decomposição, eu vou ter que usar o número 5. Vai dar 1 aqui. Então, eu tinha 2 números lá na primeira linha, cheguei em 2 números 1 aqui nessa última linha, terminei a primeira parte da decomposição em fatores primos. No MMC, eu ia multiplicar todos esses números aqui para determinar qual é o menor múltiplo comum entre esses dois. No MDC, eu também vou trabalhar com uma multiplicação para finalizar o exercício. Agora eu só vou multiplicar aqueles números que eu marquei com asterisco. Então eu só vou multiplicar o 3 vezes 3, que são esses dois números que eu marquei com asterisco. 3 vezes 3 dá 9. Esse 9 aqui é o maior divisor comum do 18 e do 45. Então essa é a resposta aqui. Qual é o maior divisor? É o 9. Então é um processo que envolve a fatoração, a decomposição em fatores primos aqui. É o processo igualzinho do MMC. Só que no MMC você multiplica todos esses números. No MDC, pela fatoração, você só vai multiplicar os números que você marcou aqui. Vamos fazer mais um exemplo para ver se vocês entenderam? Esse processo aqui ele vai ser mais interessante quando você quer calcular o maior divisor comum entre mais de 2 números. Então, olha aqui, ó, no próximo exemplo, eu quero saber qual é o maior divisor comum entre o 10, o 15, o 30 e o 45. Qual é o maior número que divide todos eles aí? Se você for bom de tabuada, você talvez já saiba da resposta sem fazer a fatoração. Mas vamos fazer pela fatoração para ficar um segundo exemplo para você aqui. Então, coloquei todos os números. Eu tenho o número 10 e o número 30 que são pares, então eu vou começar pelo número 2 aqui, ó. 10 dividido por 2, 15 é ímpar, não dá para dividir, então a gente puxa o resultado para a linha de baixo. 30 dividido por 2, 45 é ímpar, não dá para dividir por 2. Desses números aqui, o 15 e o 45 dá para dividir por 3. Então aqui não dá para dividir. Olha aqui, ó. Se a gente olhar para os números da linha de cima e para os números da linha de baixo, apareceu o valor diferente aqui e aqui, mas aqui e aqui não. Então eu não vou fazer um asterisco nesse número 2 aqui. Então agora, continuando. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3, 5 de novo. 45 dividido por 3 dá 15. Então olha aqui, ó. Apareceu um número diferente aqui, aqui e aqui, mas aqui não. Então eu não vou fazer um asterisco nesse número 3. O número 15 ainda está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3 de novo. 5 não dá, 5 não dá, 5 não dá, mas 15 dividido por 3 dá 5.
Então aqui não apareceu o número novo, nem aqui, só apareceu daqui para cá. Então eu não vou fazer um asterisco nesse número 3. Para finalizar agora, só dá para dividir o 5 pelo 5. Então aqui, 1, 1, 1, 1. Daqui para cá apareceram números novos. Então aqui eu vou fazer um asterisco nesse número 5. E professor, mas no exemplo anterior foi feita uma multiplicação do 3 pelo 3. Por que foi feita a multiplicação? Porque eu marquei dois números 3 aqui com asterisco. Então eu peguei esse número marcado vezes esse número marcado. E nesse caso aqui, que eu não tenho números, só mais do que um número marcado. Então esse aqui é o próprio maior divisor comum. Quando você marcar só um número, é porque é ele que é o maior divisor comum. Então qual é o maior divisor comum entre 10, 15 e 30? É o próprio 5.